Fala, gente. Vamos começando com mais um podcast com o Ricardo, engenheiro de telecomunicações. Pode apresentar um pouquinho aí. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo. É um prazer aqui estar com esse pessoal novo aqui nesse projeto, falando um pouco das profissões e, no meu caso específico, na área da computação e da engenharia, que é a área que eu atuo. Quem vai apresentar hoje sou eu e o amigo Gui. Eu sou o Vitor. Bom, antes de dar começo à live, vamos pedir para você dar uma curtida, comentar, compartilhar, seguir a gente no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook. E para começar, fala um pouco da sua trajetória, como começou ali nas escolas. Então, já vai uma longa data aí de formação nessa área, né? Porque, assim, uma grande dificuldade do pessoal que está aí no terceiro ano, no segundo, é saber qual a área que vai seguir, né? E isso para mim já estava definido, porra, bem cedo, né? Muito cedo eu já sabia que eu queria estar nessa área de engenharia de computação, porque eu gostava de mexer nas coisas, de consertar as coisas, e eu já sabia que esse aí ia ser o caminho, né? Então, eu tive um professor de matemática que era muito doido, né? E aí, pô, numa das aulas lá, ele ensinando aquela equação de segundo grau, que é uma coisa que todo mundo fala, pô, para que eu vou aprender Bhaskara? Eu nunca vou usar isso na vida, né? Mas A gente fala tudo pode isso. saber que você usa, você usa. Aí o cara, ele mostrou lá a resolução da equação, mas, porra, ele levou um computador para a sala, né? E aí programou. Você entrava lá com os valores de A, B e C e o computador cuspia as raízes, né? Eu falei, porra, que maravilha, cara. Ensina isso aí para todo mundo, né? Porque ninguém quer ficar com aquelas fórmulas de Bhaskara e tal, né? A gente quer isso aí, a gente quer essa facilidade aí do computador, né? E aí foi ali que eu falei, porra, é isso aí que eu quero pra minha vida. Programação. Isso aí eu tava foi no nono ano isso, né? Antigamente não era nono ano, né? Era a oitava série, né? Mas foi nessa época daí. Bem cedo, tipo, É, 14 anos. Decidiu 13 seguir. anos, eu tava com 13 anos nessa época, né? E aí eu gostava de música também. E aí meu pai tava preocupado, né? Pô, o cara vai ser músico. Eu falei, que não. Ele aqui na praia. Exato. Fica tranquilo, porque a gente. Aí ele me fez uma opção, né? Pô, você pode escolher um computador ou um baixo, o que que você quer? Falei, pô, cara, agora eu vou querer um computador. Aí ele me deu um computadorzinho na época, chamava MSX. E era exatamente o computador que o professor tinha levado para a sala para resolver aquela equação, né? Aí eu cheguei e falei pro professor, pô, ganhei esse computador aí, agora eu quero aprender aquela parada lá que você fez de resolver aquela equação de segundo grau. Eu quero fazer isso, porra, não quero ficar perdendo tempo ou resolvendo a equação de segundo grau. Deixa o computador resolver para mim. E aí ele me ensinou, aprendi e dali comecei a caminhar, né? Então, E, logo cedo pelo. eu sabia que era nessa área que eu ia querer estudar e que ia querer trabalhar, né? E aí, assim, eu escolhi fazer escola técnica, que é um caminho que pouca gente faz, né? A pessoa tenta seguir no ensino médio e vai para a faculdade, né? E o ensino técnico, ele é meio deixado em segundo plano, né? Mas eu acho que, assim, quando você, desde jovem, você tem a ideia do que você quer para sua vida, eu quero seguir nessa área, e se tiver algum curso técnico nessa área que você queira seguir, eu acho que vale a pena ir por esse caminho, porque você vai ter uma diferença do que o outro que só seguiu pela faculdade, você vai estar anos-luz na frente Uma dessa margem pessoa, né? grande. Você fez escola técnica do quê, no caso? De informática. Na época chamava Informática Industrial a escola técnica. E assim, hoje é aquele IF hoje, né? Na época não era IF, esse IF veio com o passar do tempo, né? Mas assim, aí eu com 15 anos, eu saí de casa, cara, para estudar. Hoje, assim, ninguém imagina isso, né? Uma pessoa sair com 15 anos de casa, Muito cedo. né? Pô, eu morava numa garagem, numa república. Imagina a loucura que era, né? E aí eu vejo quanto meus pais eram doidos, porque hoje eu jamais iria deixar, né? Deixou. Hoje eu jamais iria deixar um filho morar numa garagem numa cidade distante. Mas assim, meus pais deixaram, né? Então, foi com isso. Vivência muito diferente É, com 15. 15 anos, cara. Então, assim, né? Hoje a pessoa de 15 anos não tem nem cabeça, né? Mas assim, eu já fui para fazer essa escola técnica com 15 anos. Era onde escola técnica? Era em Campos. Você Eu morava? morava aqui em Rio Bonito. Ai, que eu Mano,
E, pô, isso aí, né, é só o começo da história, né? Porque, assim, meu pai me dava uma grana para passar a semana, mas a grana não dava para você, porra, passar a semana, né? A gente tinha que economizar e tal, e a passagem era cara, né? E aí eu, para dar uma segurada na grana para poder gastar no fim de semana, né, eu ia para beira da estrada pegar carona. Cara, eles ficavam alucinados com isso, né? Fica tranquilo que eu vou te dar o dinheiro. Eu dou o dinheiro da passagem. Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Eu venho de carona na boa. E vinha sempre, todo fim de semana eu vinha para Rio Bonito de carona. E então, assim, essa foi a formação técnica, né? Aí, assim, os professores de escola técnica, eles são fantásticos, cara. É assim, como todo professor de escola, os caras são fora da curva, né? E pena que a gente não tem o reconhecimento que esses caras merecem, né? Porque, assim, são divisores. Professor é divisor na vida de qualquer aluno. E eu tive excelentes professores, e nessa escola técnica eu tive professores inesquecíveis. E foram eles que me empurraram para ir para a faculdade. E aí eu mudei meio um pouco de área, né? Que eu fazia escola técnica de informática e eu fui para a faculdade de engenharia. Pô, por que que você não foi fazer uma escola de informática, cara, né? Deveria ser a tendência de tudo, né? Pô, mas é que eu falo, eu tive um professor lá que fez a diferença. O professor falou, cara, assim, você na engenharia você vai trabalhar com informática, fica tranquilo. Mas a formação que a engenharia vai te dar, ela vai ser tão ampla que você vai poder escolher qualquer área que você imaginar, cara. O engenheiro ele tem essa versatilidade de atuar bem em qualquer área que você imaginar. Abre um leque de Então, opções. muito leque. E é exatamente nessa questão que eu gosto, que é resolver problema. Engenheiro é um resolvedor de problema. Em qual área que ele for, seja de telecomunicações, que é a minha, seja de engenharia civil, seja a engenharia que ele quiser cursar, basicamente ele vai ter um problema e vai resolver um problema. Então, se o cara gosta disso, se o cara gosta de resolver problema, é para ir para essa área que tem que ser o direcionador, né? E aí, assim, eu tive um professor na escola técnica que me fez a minha cabeça para ir para engenharia, né? E ele chegou e falou assim, no último ano lá, ele chegou e falou assim, cara, eu passei recentemente para a UF, para o curso de engenharia de telecomunicações. E ele era meu orientador lá na escola técnica, né? O meu projeto final na escola técnica eu fiz com ele. Ele falou, cara, eu estou indo para a UF, no curso de engenharia de telecomunicações. É um curso novo que está, assim, topa tentar, né? Falei, cara, topo. Porque na época eram vestibulares e eram assim, diferentes, né? Não é igual hoje que é Enem, você faz um só e escolhe a faculdade. Né? Naquela época não. Toda faculdade ela tinha um vestibular próprio, né? Então a gente fazia, pô, 5 vestibulares, né? Um para FRJ, pô, né? E cada faculdade ela tem uma banca diferente, tem uma ideia de prova diferente. Né? Hoje com o Enem, pô, é melzinho, né? É moleza. Né? Tem gente que acha que nem Pô, antes. a gente, na época que a gente brincava lá dando aula para pré-vestibular, né? A gente tinha um slogan que falava assim: Enem é para neném. Enem é para neném. Porque é fácil demais, cara. Você, quando domina a arte de entender aquelas questões ali, elas ficam triviais demais, né? Então, esse professor me falou: porra, tenta a faculdade lá, a UF, Engenharia de Telecomunicações, que eu vou estar lá. Falei: porra, vou tentar. E aí fiz para computação, fiz para engenharia de telecomunicações na UF. Na UFRJ eu já fiz para informática, né? E na UERJ eu fiz uma área completamente diferente, porque, pô, eu não queria assim, seguir esse modelo. Aí era como se fosse um sorteio, né? Aonde que for vai ser, né? Na UERJ, cara, eu tentei para estatística. E aí, porra, passei nos 3. Passei para informática, para engenharia e para estatística. Eu falei, agora a parte né? difícil é escolher. E isso é um problema. Porque aí, pô, ali está a sua vida, né? Aonde você vai, né? E aí, assim, o peso da engenharia falou mais alto. Por conta dessa versatilidade, né? De você resolver. Cara, onde os caras te botarem, você vai estar bem. Isso aí é fato. Não tem essa. E por conta desse professor que me estimulou, né? E acabou que ele foi o meu orientador
na faculdade, no projeto final da faculdade de engenharia, foi esse cara, né? Aí, quando a gente formou, eu falei, cara, agora tá bom, né? Chega, né? Ele falou, não, tem um mestrado. Eu falei, pô, tá de sacanagem, cara. Não, você parou, com você foi. Aí ele falou, tem um mestrado? Eu falei, tá, fica aí, vamos pro mestrado. Por quê? Na época que eu me formei, o mercado de trabalho, ele estava horroroso para qualquer coisa, e especialmente para engenharia de telecomunicações, ele estava muito ruim. Falei, cara, não vou cair no mercado agora. Tô novo. Qual foi o ano, Ricardo? Cara, eu formei em 99. Foi 99. Então era aí ano 99 e 2000. O mercado estava muito ruim. Crise russa na época, né? Econômica. Cara, crise econômica, o governo lá de FHC era bravo. Bateu o arrependimento de ter escolhido esse curso? Engenharia? É. Não, não bateu. Não bateu, porque assim, não era só para engenharia que estava ruim, né? Tava ruim para todo mundo. Então você sabia que era Né? momento. Era coisa de momento, com certeza, né? E aí eu falei, pô, vou aproveitar que eu tô com gás ainda, tô novo, e vou continuar na academia, vou continuar no mestrado, porque depois que você vai para o mercado, para ir para a academia, é mais penoso, é mais difícil, porque você já está ganhando dinheiro, e aí, porra, é uma escolha, né? Eu falei, não, vou continuar pobre por enquanto, mas vou seguir nos estudos, né? Aí fui para o mestrado. E aí, no mestrado, eu fui para a área de informática, de computação. Então, você vê, eu comecei na informática, fui para engenharia e terminei o mestrado na área de informática, né? Até o Tiarão estava lembrando com a gente aqui, nessa época, um papo das nossas mães, que estavam lá há 20 anos atrás falando, é um tal de negócio de inteligência artificial, né? Eu não sei o que é não, mas ele gosta, ele está gostando. E aí você vê, isso daí tem 20 anos que isso aí aconteceu e a inteligência artificial está chegando forte hoje, né? Então essa é uma curva, assim, de maturidade que as coisas da academia, da universidade, para chegar no mercado demora. É 10, 15, 20 anos. Então a gente fica a pensar, pô, se a inteligência artificial hoje que está chocando a gente aí nos dias de hoje, já está uma coisa 20 anos atrás sendo pensada, né? O que será que os caras estão pensando hoje para estar aqui no futuro, né? Há 20 anos, o que será que vai vir, né? E aí a gente fica pensando, né? Pô, e as escolas, cara, será que estão preparadas para isso, né? Porque assim, a gente pensa ainda nos empregos de hoje não, lá da década de 70, né? E pô, as profissões que vão vir daqui a 10, 15 anos são coisas que não existem, né? E acho que vai parar de existir por causa disso. Quem tá preparado para tudo e tudo que vai vir, né? Não é? E assim, às vezes eu fico me pensando nisso, né? Que doideira, né? Que loucura, né? Porque às vezes a gente faz uma escolha para uma profissão pensando, mas quando a gente formar, acabou, cara. Não tem nada daquilo ali, né? É totalmente diferente. E isso é uma coisa que acontece muito na faculdade, porque assim, a gente estuda coisa pra cacete, mas estuda muito e não usa 5% do conhecimento que a gente pega ali. Não usa 5%, cara. Então, você imagina a perda, às vezes é uma perda de tempo, né? Estudo pra cacete, ralo, e aquilo não vai me servir de nada, né? Bem triste. Vai nem usar. E isso era uma pergunta que eu fazia, voltando lá à fórmula de Bhaskara, era uma pergunta que eu fazia sempre na escola, né? Professor, você está ensinando isso aí? Aonde eu vou usar isso? Aí o professor falava, você vai usar isso na sua vida. Em algum momento você vai usar. Eu tive um professor de micro-ondas na faculdade, cara. O cara era o carrasco. Foi uma das cadeiras mais difíceis da faculdade, micro-ondas que chama. Você pensa em micro-ondas, você pensa no forno, né? Eu tô Mas pensando não. nisso. Mas não, micro-ondas é uma forma de propagação de onda que usa nas telecomunicações, né? E aí eu pensava, caraca, que quadro cheio de forma, aquela loucura, eu vou usar isso aonde? Não vou usar nunca na minha vida isso, né? E aí eu perguntei pro professor, para que tanta bobagem, né? Para que tanto quadro, tanta forma? A gente não vai usar isso nunca. Aí ele dá aquele sorrisinho de canto de olho, você vai usar. Um dia vai usar. Na minha prova você vai usar. Eu falei, caraca, cara, não merecia essa, não precisava dessa, né? Mas na minha prova você vai usar. Então, assim, a gente tem que ficar esperto no seguinte sentido.
pode pensar que tudo que você vai ver na faculdade, cara, você vai usar muito pouco no seu trabalho. Mas na prova cai. Na prova cai, mas no trabalho você vai usar muito pouco. Mas o que você vai aprender nessas disciplinas é o que eu falei lá da questão da versatilidade da engenharia. Porque você vai se lembrar daquilo ali, de como você resolveu aquilo ali, numa coisa que vai aparecer na sua vida num momento lá na frente, e você vai pensar, porra, aquele cara lá no passado tinha me ensinado isso aqui, é esse conhecimento que eu vou usar agora. Não com o foco que ele deu, mas usando a metodologia que ele, né? Então, Saber o conceito, pelo menos. exatamente, né? Então, assim, é dessa versatilidade que eu acho que o cara que faz a engenharia, que vai para essa área de exatas, ele tem. Porque ele é um resolvedor nato de problemas, né? Então, a gente até brinca, né? Fala assim, você gosta de quê? Eu gosto de resolver problema. O meu trabalho é resolver problema, né? Aí a pessoa fala assim, pô, mas você então tá na área errada. Se você gosta de resolver problema, você tinha que ir para a área de psicologia, né? Não, mas o psicólogo resolve outro tipo de problema, né? Na verdade, ele não resolve, né? Ele aponta a solução, né? Quem tem que resolver é a pessoa que está com problema, né? Mas, assim, existe uma interação muito grande, hoje, especificamente, falando dessa questão da inteligência artificial, da área da mente, né, com a área de tecnologia. É uma fronteira assim, muito perto uma da outra. E há 20 anos a gente já tinha estudado isso, dessa ligação da mente com a tecnologia. E isso é uma coisa que assim, só está cada vez mais sendo aflorada, né? Hoje a gente vê, pô, esse chat GPT, cara, quando a gente vê o poder dessa coisa, né? A gente fica até assustado, né? E assim, aí a gente entra numa outra discussão que envolve ética, né, cara? É a questão até assim, até onde vai a ética dos seres humanos, né? Porque eu lembro que na época da clonagem, que clonaram lá a ovelha Dolly, né, teve esse... Acho que vocês nem eram nascidos nessa época, né? Então, é uma coisa assim, que a ética entrou na mesa, né? Porque... essas coisas assim, não é? vai dar certo. E aí veio a questão de célula-tronco, todos esses derivados dali. Hoje a gente vê isso na tecnologia, né? Com essa questão da inteligência artificial, do chat GPT, né? Eu tenho até hoje uma certa pena dos professores, né? Porque hoje está muito fácil, né? Pelo celular. Cara, hoje está acessar muito tudo. fácil. Você imagina lá na época que a gente estudava que não tinha internet, cara. Você imagina um mundo sem internet? Não, Não tem como imaginar. tem que jogar na internet. Era enciclopédia, cara. A gente ia pra biblioteca estudar, cara. Passar limpo um papel ao maço, né? Cara, hoje a vida de vocês é muito fácil, cara, né? Hoje com o YouTube, com o Google, Dá pra saber tudo. tem tudo, né, Aprende cara? qualquer coisa. Tem tudo. A gente fica brincando. Pô. Hoje tá muito fácil. O pessoal tá se formando, vi dois vídeos na internet com essa mesma coisa. Hoje assim, eu não reclamo, não. Eu até assim, gosto do privilégio que vocês têm hoje. Porque o nosso foi muito mais suave, foi muito mais árduo, né? Hoje tá suave demais. Mas é bom, porque vem tudo dessa vertente de facilitar a vida, né? E é para isso que a tecnologia tá aí, cara. A tecnologia existe para facilitar a vida. Quer dizer que o seu tá dando certo. Não é? Não, eu acho que assim, quanto mais a gente usar esse poder para facilitar o que é uma coisa chata, enfadonha, repetitiva, a gente cumpre o papel. Agora, tem certos tipos de profissões que jamais vão deixar de existir. A tecnologia não vai conseguir substituir esses profissionais, isso é fato. A gente vê assim, muito nessa questão da inteligência artificial, a gente vê a dificuldade desses algoritmos e desses robôs de entender sentimento. Que sentimento é uma coisa nossa, sentimento é coisa humana. Os caras não vão conseguir chegar nesse nível. Então, as profissões que tratam disso, elas vão continuar precisando de gente. Não tem para onde correr.
Agora, as outras, assim, a gente já vê isso, né? Muitas profissões deixaram de existir. Vocês não são da época, mas tinha uma profissão no passado que chamava ascensorista. Nossa, a menor Vocês ideia. já ouviram falar disso? Ascensorista? Não. Não faço ideia do que seja. Ascensorista era um profissional que ficava sentadinho numa cadeira dentro de um elevador. Que era o papel dele? Apertar o botão Esse cara para onde a pessoa queria ir. Né? Pô, um cara só para apertar um botão. Apertar um botão eu faço. Então, Né? Não tem necessidade. E a gente vê várias outras profissões que vão sendo substituídas por essa conta de facilidade que existe. Assim, antigamente tinham trocadores de ônibus. Uma pessoa que ficava ali numa roleta, só recebendo dinheiro, o cara entrar no ônibus. o próprio cartão. Hoje a gente só vê cartão, a gente não vê mais dinheiro. Difícil a gente ver dinheiro, né? Eu nem lembro, assim, minhas filhas às vezes pedem um dinheiro. Ah, pai, dá um dinheiro. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Meu dinheiro não é papel, né? Hoje não tem mais papel. Pré-histórico, dinheiro. Então, assim, a gente vê essa evolução, né? A tecnologia chegando para trazer facilidade naquelas coisas que são repetitivas e trazer a melhora nas condições de vida de todo mundo, né? Hoje a gente não imagina ninguém sem celular, você imagina ninguém sem celular. Horas na rua, a pessoa não tem relógio nem celular. Como assim não tem relógio nem celular? Então, hoje, relógio é uma Relógio. coisa que hoje ninguém usa mais, né? Então a gente vê que, olha lá. Ah, Mas também- fica aí, ó, diferentona. Mas aí, Pré-histórico. então assim, a gente vê que é uma profissão, relojoeiro, ainda existe Rio Bonito, né? Na rodoviária tem. Ainda existem pessoas que consertam relógio, Tá com a data marcada. não é? Esse cara, assim, ele já deve estar pensando, pô, eu preciso aprender a consertar celular. Celular. Exatamente. Se o cara for empreendedor, ele vai ter essa visão. Então, assim, a tecnologia, ela existe para isso, para a gente ver aonde que está o calcanhar, aonde que está o problema e ir em busca da solução desse problema. Eu tenho certeza que vocês aqui, professores, em qualquer tipo de escola, têm problemas para serem resolvidos. Tem. Sempre vai ter. Sempre tem problema. A gente deve pensar assim, tem alguma atividade que eu faço que é enfadonha, é repetitiva, é um momento assim que eu perco tanto tempo fazendo aquilo, aquela coisa repetitiva, e que alguma coisa pode substituir aquilo ali que os professores estão cochichando aí. Ah, cara, diário! Você acredita que em pleno E ainda Bom. tem hoje em dia. o momento que a gente vive hoje, vocês acham que existe necessidade de ter diário? Cara, não precisa ter nada pra anotar. É só uma pessoa chega na sala presente, já anotava assim. Mas, por exemplo, Não precisa nem diário, nem conselho de classe hoje, mas existe uma resistência lá de cima a fazer essas transformações, né? Esse é um problema, cara, que a gente enfrenta. É exatamente isso. A gente enfrenta muito isso aí, o medo da mudança. É uma questão de mudança, você também estava falando de resolver problemas. Então, eu imagino que você trabalhe muito com projetos, né? Inicia um problema, organiza um projeto, terminou o projeto, resolve outro problema. Qual o método hoje que vocês utilizam, né? Porque, assim, antigamente, pelo pouco que eu li, eu utilizava na engenharia, que é a sua área, o método de cascata, né? Que era uma coisa mais densa e tudo mais. E hoje em dia, para a área de computação, programação, usam mais métodos ágeis. Correto. O Scrum, Kanban. Qual que você opera mais hoje em dia? O método mais tradicional ou mais as metodologias ágeis? Pô, excelente pergunta. Como a gente falou aqui, as pessoas têm muita resistência à mudança, né? Por que eu vou mexer num time que está ganhando? Às vezes o time está ganhando, pô, vai estar ganhando. Fazendo muita coisa, está perdendo tempo. Está ganhando. Pô, poderia ganhar. Por que não tentar? Por que não arriscar a mudança? Vale a pena. A gente trabalhava lá
existe um nome assim pomposo para falar dessas coisas, chama framework. Eu não sei nem qual é a tradução disso. Ferramentas. E aí eles botavam, era o framework tradicional de gestão de projetos, né? Baseado lá nos conceitos de PMBOK e por aí vai. Ricardo, lá aonde? Hoje eu estou na Petrobras, trabalho na Petrobras, mas isso vem do mercado também. O mercado tem essa tendência também. No Brasil inteiro. No mundo, diria no mundo. Então, assim, tinha essa metodologia de gerenciamento de projeto que é bem engessada demais. A pessoa que trabalha com aquilo ali, e assim, fazendo uma crítica, isso para a gente, brasileiro, a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem a criatividade nata na gente, né? Fala que é da malandragem. Não, não é da malandragem, não. É que nós somos País vai cambiar. nós somos dessa origem, cara. A gente se vira. Pelas nossas condições. Vão largar a gente na selva, a gente, porra, vai fazer amizade com o leão. Né? Tomar chopp junto, não tem essa. Então, assim, a gente tem essa característica como povo. Mas quem dita as normas não somos nós. Essas normas vêm de fora, né? E que são pessoas, assim, que não têm a criatividade que nós temos e que só conseguem funcionar se for naquele modelo. Se não tiver ali naquele scriptzinho, pô, dá tela preta na cabeça da pessoa, né? Dá bloqueio, não sei o que eu vou fazer. Se não vir seguindo a sequência. Mas a gente não precisa seguir sequência, a gente já está vendo lá na frente. E a gente consegue se virar dessa maneira, né? E aí, por isso que os americanos e os gringos ficam doidos quando vêm fazer algum trabalho aqui com a gente, porque a gente não segue o script deles, né? A gente faz o nosso e se vira. Então, quando o Tiarão falou ali dessa questão hoje, que está muito em voga, que são os métodos ágeis, assim, eu sou um entusiasta de métodos ágeis. Eu acho que assim, a gente ganha muito em agilidade, muito em rapidez na entrega da proposta, do produto que a gente precisa fazer, e é uma maneira assim, bem mais amigável, bem mais tranquila da gente resolver as coisas. Então, eu acho que assim, é uma coisa que veio para ficar, mas tem o teste do tempo, né? Isso aí não vai ficar para sempre. Com certeza já existem pessoas pensando em atualizações daquilo ali. Então, assim, é uma roda que não para de girar. Sempre aperfeiçoa. Sempre vai tentar chegar mais próximo do perfeito. Correto. E é para isso que a gente está aqui, cara. É para sempre tentar facilitar mais as coisas. É esse o nosso papel. E aí é o que a gente estava falando ali no café antes de gravar aqui, né? A gente nunca vai parar de estudar, cara. Não tem como. Não tem como. Sempre está aprendendo algo. Todo dia Sempre vai aprender algo. Todo dia você tem que aprender alguma coisa, cara. Não tem essa. Triste é aquele que passa um dia sem aprender uma coisa nova. É triste, porque, pô, diante de tanta informação que a gente tem, Fácil hoje em dia ainda. né? Pô, a pessoa fica lá vendo dancinha de TikTok, nada contra. Pô, poderia estar vendo coisa melhor, poderia estar aprendendo alguma outra coisa, né? E hoje é muito fácil, cara. Hoje a gente, pô, tem um mundo na nossa casa. Pô, há 20 anos atrás a gente não tinha nada disso. Você consegue dar uma palhinha pra gente como que é o método ágil do seu trabalho? Então, o que é o método, como funciona essa metodologia, né? A gente, assim, tem reuniões diárias. Diariamente a gente se reúne 15 minutos. É uma coisa muito rápida. E a gente tem, assim, uma lista daquilo que a gente precisa desenvolver para entregar alguma coisa, né? Então eu tenho, várias coisas para entregar. E aí, às vezes, a pessoa fica tensa. Como é que eu vou dar conta disso tudo? Não, você não vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Prioriza. Prioriza aquilo que é mais importante. E foca naquilo ali. Uma coisinha de cada vez. E aí tem toda uma equipe que vai dando conta, cada um, da sua especificidade, né? Então eu pego ali naquela lista uma coisa que está consumindo mais tempo, que precisa ser entregue rápida, tiro ela daquela lista, boto ela para execução. Executei, concluí, entreguei, beleza, vou pegar outra coisa, né? Então, assim, a gente tem uma listagem ali de tudo que é aquele, como se fosse um a fazer, né? To do, e
priorizo. Tem um cara que, pô, tem uma visão mais de projeto, um cara que tem uma vivência maior com todas as áreas que estão envolvidas, ele sabe, pô, eu preciso priorizar isso daqui, ó. Porque eu entregando isso daqui, as outras vão vir mais fáceis. Então, esse cara, que é o responsável pela equipe, ele vai falando, ó, hoje o nosso dia vai ser para resolver essa questão aqui. E aí ele te pergunta, tem alguma coisa que está te tornando um obstáculo para você, que precisa do meu auxílio, que precisa que eu chegue e resolva alguma coisa, que precisa que, porra, desenrole alguma coisa? Não, pode deixar tudo comigo que eu resolvo. Aí no dia seguinte ele vai fazer, no dia seguinte a gente se reúne de novo e vai falar, e aí, conseguiu andar? Não, cara, pô, tava difícil, tem esse enrolo aqui, você consegue me dar uma ajuda? E aí, por aí a gente vai. Então, assim, diariamente a gente se reúne e vê qual é, assim, a atividade do dia. Antigamente, até o avô da minha esposa, pô, 98 anos, cara. Até hoje ele vai e anota no caderninho lá, ordem do dia. Qual é a ordem do dia? O que eu tenho que fazer hoje, né? A gente costuma fazer isso aqui no Tiarão, nos tá? trabalhos. A gente tem um site que ele usa com os projetos. Que a gente tem o Fazendo para Fazer Já Feitos. Planejamento. É isso aí. Planejamento. Triângulo. Isso. Trello. Então, pô, vocês estão na crista da onda, estão usando métodos ágeis dentro da escola, né? Então, Já é até normal pra gente. isso é muito bom, cara. Assim, é o que eu falo, cara. A gente na escola, a gente, pô, pode aproveitar muito desses conhecimentos. Assim, por exemplo, essa sala aqui, cara, quando a gente vê isso no ambiente de escola pública, pô, eu fico encantado, cara, né? Assim, não é todo lugar que tem um ambiente desse. Até para mim, eu sou meio jovem, eu estou estudando. Isso aqui é totalmente diferente de tudo que eu vi na minha vida inteira estudando. Com certeza. A gente vê aqui, por exemplo, essa parede aí, Espaço Maker. Cara, essa filosofia maker, a gente quando aprende isso, a gente leva isso para a vida, é o que a gente vai, porra, a gente vai aproveitar, cara, em tudo que a gente for fazer. Eu lembro que, pô, na época que minhas filhas eram crianças, pequenas, tinha um programinha na televisão que elas adoravam, que era o tal de Mr. Maker. E o cara aplicava exatamente isso daí, cara. Era a filosofia maker, ele ensinava a você fazer coisas que são do interesse deles, com recursos que todo mundo tem dentro de casa e se diverte, né? Acho adoro. É tipo, Não é? tá ligado? E, assim, eu recomendo muito que vocês explorem, no que puder, essa sala, essa construção de maker. Não fique só assim, nesse esquema de podcast. É legal, pô, mas assim, a gente pode aproveitar outras coisas, né? Se existe verba para isso, né? E pessoas interessadas, a gente pode tornar viável essas coisas, né? Aí vocês podem falar, pô, mas eu não tenho gente para tocar isso. Esse é um outro problema. Não tem gente na escola, mas, porra, tem pessoas interessadas fora. Acho que eu gostaria de deixar para todo mundo que nos ouve e que muitas vezes a gente não tem consciência dessa retribuição que a gente precisa dar para a sociedade. Vocês estudam numa escola pública, não é? Eu também estudei em escola pública a minha vida toda. O ensino técnico eu fiz numa escola pública de excelência. A minha faculdade, engenharia, eu fiz numa escola pública de excelência, na UF. O meu mestrado eu fiz no melhor lugar, que é o FRJ, na COP, onde estão as melhores cabeças na área da engenharia. Tudo escola pública. Então, assim, eu não gastei um tostão com educação. Toda a minha educação ela foi feita em escola pública. Porra, mas alguém pagou essa conta, né? Quem pagou essa conta? A sociedade, cara. A sociedade pagou a conta. Então eu preciso de alguma forma retribuir isso para a sociedade. Tá deixando sua mensagem. Não é? Agora, pouca gente que estuda em escola pública tem essa consciência. Às vezes a pessoa vai, enfrenta a medicina, se torna um médico excelente, pô, só quer saber de ganhar dinheiro. Né? E vai retornar o que para a sociedade? Que financiou o estudo dele? Nada. Então, assim, eu tenho consciência e tenho essa dívida com a sociedade. Então, aonde me chamarem para desempenhar qualquer coisa
que eu possa levar o meu conhecimento para auxiliar alguém, eu vou fazer. Então, pô, a escola tem esse espaço. A escola, porra, quer desenvolver robótica. Porra, pode me chamar, cara. Eu vou cair dentro. E se eu não tiver tempo, eu vou arrumar gente que tem a mesma consciência que eu tenho, que tem essa dívida essa dívida com a sociedade por ter financiado seus estudos e que a gente precisa de alguma forma recompor isso, cara. Então, assim, até quando vai essa dívida? Cara, essa dívida para mim é eterna, né? Essa dívida, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou ter. Mas, assim, infelizmente, nem todo mundo tem essa cabeça. Mas, assim, eu não julgo. Cada um tem o seu cada um. Você faz por eles, no caso. Eu faço por mim. Eu faço por mim. E, assim, eu aprendi isso, cara, com um professor. E esse professor, ele estudou nessa escola. Estudou. Eu encontro com esse professor sempre que ele vem votar. Porque ele vota aqui no Barão. E eu voto aqui também. Porque a gente mora perto, né? Hoje ele não está mais em Rio Bonito. Mas ele me ensinou isso. Ele não deu aula diretamente para mim. Não deu. Mas a gente conversava muito. Porque, pô, o cara é inteligente pra cacete. É bom você estar ao lado de pessoas inteligentes que você aprende muito. Né? E esse cara, você não dá nada por ele. A gente encontra com ele, às vezes, no Terefruta. Pô, ele tá com sandalinha, havaiana, bermudinha, uma camisinha da universidade. Você não imagina, cara, esse cara é uma sumidade. Você não tem ideia de quem seja esse cara. E esse cara é um dos maiores pesquisadores do Brasil. Pô, e tá de sandalinha no Terefrutas fazendo sacolão, cara. Né? E você não faz ideia de quem seja esse cara. Pode ser qualquer um. Não é? Você pega lá o currículo Lattes do cara. O currículo Lattes, assim, no ambiente acadêmico, é onde você registra as suas conquistas, né? Os seus feitos. Cara, a última vez que eu vi o currículo Lattes desse cara, ele parou de atualizar ele em 82. Tá. Cara, imagina, 82. Faz tempo Né? 40 anos. Em 82, esse cara tinha 4 pós-doutorados. 4. Pô, você fazer um doutorado já é difícil. Imagina o que é pós-doutorado, que é uma pesquisa que você faz depois do doutorado. O cara fez 4 em 82. Quer dizer, porra, de 82 para cá ele já deve ter feito muita coisa. Mas, pô, cansou de registrar. Para que eu vou registrar? Nem precisa Não mais. precisa, né? Tá melhor do que muita gente. E assim, você não dá nada para esse cara. Né? E ele me ensinou isso, essa dívida de gratidão que a gente precisa ter, cara. Com a sociedade, com os professores, e que as pessoas não têm. Então, quando eu aprendi isso com ele, eu falei, cara, você, porra, abriu minha mente. Só tenho que te agradecer. Esse cara, ele tem um projeto de pré-vestibular social há mais de 30 anos em Petrópolis. De graça. De graça. A pessoa não gasta nada para estudar. E ele traz as melhores mentes que ele conhece para ensinar o pré-vestibular. Tudo de graça. Imagina 30 anos, o quanto de mentes brilhantes você já não formou por aí. Né? E ele tem de todas as áreas, e que estão no Brasil todo, que estão no mundo todo. Você tá mudando o Brasil. Tem visibilidade? Zero. Ninguém conhece. Nunca ouvi falar. Não é? Mas ele precisa desse reconhecimento? Não precisa, cara. Ele está cumprindo o papel dele. Não é? Porque assim como eu, ele teve toda a sua vida acadêmica feita em escola pública. Então ele está cumprindo o papel dele. E eu falei, cara, eu tenho muita vontade de fazer isso também. Agora, o difícil é arrumar pessoas. Você tem um conhecimento muito amplo, você tem essas pessoas do seu lado. Eu sonho ter isso aqui também, cara. Porque, assim, espaço em escola eu tenho certeza que não é problema. Em qualquer escola que eu chegar, eu tenho esse espaço. O espaço não é problema. O problema é você achar pessoas interessadas em comprar essa ideia. Poucos estão mesmo mente com você. Poucos. Eu acho que são raros. Porque a pessoa só vai pensar em dinheiro. A pessoa só pensa em dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? Hoje o mundo é assim.
cara, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Você está retribuindo. Você quer retribuir? Se você tem uma dívida. Você quer retribuir? Não, estou satisfeito. Beleza, toca o seu barco. Não é? Eu acho que assim, ainda está muito. A gente ainda tem essa mentalidade muito egoísta, né? De só querer e dar retorno para a gente. A gente não pode ser assim. Quando a gente chega numa sala de aula, tipo vocês, no terceiro ano, né? E pergunta assim, o que você está pensando em estudar? Qual é a sua vocação? Antigamente a gente até tinha os testes vocacionais, né? Não sei se hoje ainda existe isso, né? Mas são aquelas pessoas que estão em dúvida em qual carreira seguir, faz um teste. E, de acordo com o resultado ali, a sua direção é para ir para essa área de saúde, a sua direção é para ir para essa área de exatas. Então, a gente tinha isso aí no passado. Hoje, não sei se tem. Mas, se você perguntar para a maioria das pessoas, por que ela está escolhendo aquilo ali? Qual é a razão da escolha? Eu tenho certeza que, para mais de 90%, o que vai dominar essa escolha é a cifra. É o cifrão. Quanto que eu vou ganhar? É o dinheiro. É o dinheiro. Mas, você trabalhando muito perto do setor privado, corporativo, que é extremamente competitivo, como é que fica esse posicionamento seu com relação ao mercado de trabalho? Cara, eu acho que assim, eu não tenho essa preocupação. Hoje eu trabalho na maior empresa desse país. E com muito orgulho. E assim, eu conquistei isso, né? É mérito. Entrei pro concurso. E concurso esse, que veio de toda a bagagem de conhecimento que eu tive nessas escolas públicas. Então, assim, isso para mim não traz nenhum tipo de dificuldade nem de neurose. Não tenho esse problema. Mas o fato que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, que a gente deve basear as nossas escolhas não apenas no dinheiro. Não. Eu acho que a realização pessoal, ela é muito maior e o dinheiro vai ser uma consequência. Agora, você imagina o seguinte, a pessoa, escolheu medicina, falou pra cacete, ganha, um bom salário, o médico ganha um salário excelente, não é? Mas, aquilo não é a vocação do cara. O cara não gosta de lidar com pessoa, lidar com doença. Aí, chega domingo de noite, o cara fica Estressado. depressivo, né? Segunda-feira. Vai começar tudo de novo, né? Cara, você tem que escolher uma coisa que, chegue domingo à noite e você fala assim, caraca, amanhã é segunda-feira. É mais uma semana que se inicia, que bom. Né? Então, a gente tem que escolher a profissão que a gente quer seguir, não apenas baseado na cifra, no que a gente vai ganhar, mas na nossa realização pessoal, que é muito... o dinheiro vai ser consequência. Se você é um profissional bem realizado, cara, o dinheiro ele vem como consequência, não como a primeira opção. Fazer o que você quer, não o que dá dinheiro. Fazer o que te dá prazer, cara, o que faz brilhar os seus olhos. Porque de nada adianta, você ser um profissional em qualquer área que for e aquilo ali não te trazer prazer em você estar ali, cara. A gente vê assim, quantos funcionários, e a gente bota muito a conta em funcionário público, né? Que o cara é mal-humorado, te atende mal. O cara deu um bom salário para estar ali, mas, ele te atende mal. Então o cara tá fazendo aquilo ali visando muitas vezes só o dinheiro, cara. Só a estabilidade que o serviço público te oferece. E não faz aquilo ali com o menor prazer. Então a gente pergunta, é essa a vida que eu quero, cara? Essa é uma pergunta que deve direcionar nossas escolhas. É essa a vida que eu vou querer? É só pensar no dinheiro? Porque, dinheiro, cara, é consequência. Tem que ser Né? Dinheiro é consequência. Então, assim, eu acho que desse papo, se a gente conseguir deixar aqui 2 mensagens principais, eu acho que a primeira seria essa questão da gratidão. De você ter o reconhecimento da estrada que você trilhou
E se for em escola pública, pô, você ser grato porque a sociedade te financiou aquilo ali e de alguma forma Acho da sociedade. você tem que retornar isso para a sociedade. Esse é ponto-chave. Tá. E o segundo, cara, é o direcionamento da sua escolha. Não faça a sua escolha baseada somente Cifrão. na cifra. Sim. Faça ela baseada O que na gosta. sua realização. Naquilo que, pô, faz os seus olhos brilhar. Porque senão você vai ser um profissional medíocre. Isso é fato. Ricardo, voltando um pouquinho aí, né? Você falou que estudou, fez um curso técnico. Você teve alguma experiência profissional durante o curso técnico? Tive. Assim, tanto hoje eu não sei se continua assim, né? Mas durante o curso técnico, né, lá no último ano, você precisa fazer um estágio. E geralmente a escola, no meu caso, a escola te direcionou para o estágio, né? Ela tinha várias empresas que eram parceiras e te direcionava para aquela formação, né? Então eu tive sim durante o ensino técnico oportunidade de estar também no mercado de trabalho. Óbvio que era como estagiário, né? Não era assim um salário, que maravilha, né? Era mais pela Era uma experiência mesmo. Não era pelo cifrão. era uma experiência, né? A experiência contava muito mais do que a cifra, com certeza. Mas, assim, não deixava de ter um faz-me-rir ali, né? Afinal de contas, imagina você com 19 anos ganhando aí um trocadozinho, pô, que... Felicidade. E você fazia o que nesse estágio? Então, era na área de informática e assim, na época, era num centro de processamento que era até do Banco do Brasil, lá em Campos, né? Então, que era isso daí? Os caras, pô, na época existia uma coisa chamada cheque, eu não sei se vocês conhecem isso. Vocês já ouviram falar em cheque? Já fala assim. Já ouvi falar, mas não gostei. Então, cheque é um dinheiro que existia, cara. Cheque é dinheiro, né? Teoria dos números. Ainda usa? Teoria e dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas pagavam com cheque antigamente, né? E aí tem a expressão de cheque sem fundo. Então. Né? Cheque sem fundo é quando você dá um cheque e não tem dinheiro na conta para cobrir aquilo ali. Então é cheque sem fundo. E aí todos os cheques daquela região iam para esse centro de processamento para você fazer o processamento daquilo, né? E as pessoas faziam aquilo de forma manual. Você imagina, você identificar quem é o dono do cheque, o valor e debitar aquilo na conta da pessoa, né? Então a gente vê, esse é um problema que a computação pode ajudar a resolver. É uma coisa manual, né? Então a gente trabalhava numa forma de automatizar esse processo. Voltando à questão do diário, que é uma coisa que ainda existe nos dias de hoje. Não é? Agora pensa, como que a gente pode usar a tecnologia para fazer esse papel? Porque assim, Com todo respeito, eu acho que no meu cursinho, consigo programar um diário para facilitar todo mundo. Na entrada da sala, digital, pum, entrou dentro da sala, acabou. aí, Só apertar um botão. Registrou. Cara. agora pensa o seguinte, não é só um professor, né? Às vezes a gente tem num dia de aula 4 professores que vão dar aula de matéria diferente. Imagina o tempo fazendo chamada. Às vezes é uma turma de 40 alunos, né? A pessoa perde ali, 10 minutos da sua aula fazendo chamada. Aí vem o segundo, vai ter que fazer a mesma chamada. Já foi feita. Mas ele vai ter que fazer para alimentar o diário dele. O terceiro. Então você perde aí 40 minutos do dia, né? Pegando os 4 professores, e poderia ser facilmente resolvido. Vocês trouxeram 2 soluções. Existem outras. Várias outras. Vários. Muitas outras, né? Você pode botar cada um com QR Code. Cada aluno com QR Code. Chegou na escola, mostra o QR Code, entrei. Né? Câmera. O cara entrou, a câmera pega ali, faz o reconhecimento, usando a inteligência. E mesmo assim, nem precisa ser os professores. Alguém pode estar entrado ali, o porteiro. Chegou? Sim. Nome. Anotou, tá feito. Nem precisa ter programação. Na entrada de cada sala de aula, você pode ter um leitor ali, você vai... Aí você falou de impressão digital. Mas aí a gente começa... É claro que a gente tem as soluções, a gente tem as soluções, mas a gente tem os problemas. Você já se deram conta que tem pessoas que não têm impressão digital? Tem
tem pessoas que não têm digital. E como é que vai fazer para essas pessoas? Aí, Tem que ter uma acessibilidade. segunda, tem que ter uma segunda alternativa. Reconhecimento facial. O QR Code incrível. Não dá problema. Aí QR Code você fala assim, porra, mas nem todo mundo tem celular. Não, isso aí não é desculpa. Hoje, porra, todo mundo tem celular. Ainda que não tenha, pô, a Secretaria da Escola imprime, né? Bota num cartão, bota na caderneta. Crachá. O próprio cartão do ônibus, pô, passa. Era só ter um B, depois tem um code. Então, você vê assim, é para isso que a gente está aqui, né? É para ver em cada área tem problema. Em cada área tem problemas que são repetitivos. Precisava ter uma pessoa fazendo aquilo ali e a tecnologia podendo suportar e a pessoa ganhar esse tempo e fazer uma coisa mais inteligente? Poderia. Então é para isso que a gente está. Esse é o papel da computação, é o papel da engenharia, é o papel das áreas exatas. É a gente identificar em cada área dessa, assim, qual é a dor do cara e solucionar essa dor. Voltando um pouco agora. Sobre um minutinho, cara. Se você quiser continuar falando, Não. Que horas são? 10h50 lá. Não, tá bom, vai lá. Tá, vou ver. Rápido. Você tem alguma dica para quem está começando na área, quer seguir essa carreira? De computação? Pode ser computação ou a própria Engenharia? engenharia. Sim, as duas. Cara, como eu falei, assim, hoje tá tudo muito fácil, né? Sim. Na nossa época não tinha esse conhecimento aí disseminado que tem hoje. Hoje a gente consegue tudo na internet, basta a gente saber filtrar. Tem muitas universidades que elas oferecem cursos gratuitos na internet. Basta você se cadastrar. Eu acho que o Itaú faz isso. Cara. Itaú Muito tem. bom. Então, a gente vê isso daí, assim, o Itaú ele tem uma fundação para fazer isso, né? Mas eu não estou falando só a nível de Brasil, estou falando no nível mundial. Se o cara tem uma desenvoltura no inglês, ele pode fazer cursos nas melhores faculdades da Inglaterra e dos Estados Unidos sem sair de casa. E aquilo emite um certificado, emite um diploma, que, porra, para você é válido e, pô, é um diferencial para você. Então, assim, tem um site que eu gosto muito, ele chama Coursera. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não tô anotando. Anota aí, então. Coursera é curso Inglês. como se fosse do inglês. Eu acho que isso aí vem do grego, não tem muito conhecimento, não. Esses cursos seriam para, por exemplo, eles no ensino médio já poderiam fazer. Poderiam fazer, e assim, tem cursos de todas as áreas. O que você imaginar, tem. Tem um treinamento ali que eu acho, assim, fantástico, que todo mundo deveria ser pré-requisito esse treinamento. Que é inclusive, ele está traduzido para o português. É um curso oferecido por uma faculdade americana, que o curso te ensina como aprender. Como aprender? Aprender. Às vezes você acha assim, porra, aprender é uma coisa trivial, né? Eu já aprendi. Não é? Mas não. O curso se chama Como Aprender. É fantástico o que a pesquisadora ensina ali. E assim, a gente vê que o caminho ele vai ser bem mais curto para todo mundo. Porque às vezes a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai para um caminho, pronto, dá uma volta. Não, tem sempre o caminho, a linha reta. Sempre vai ter. Então eu recomendo muito que vocês acessem esse site chamado Coursera, é coursera.org. Aí depois na edição aí, vocês botam aí na telinha um bannerzinho para a galera poder acessar. E você vai fazer o cadastro ali, porra, de graça. Você vai ter acesso às grandes universidades do mundo. Inclusive, Não, na descrição eu deixo, tá? Eu pego o link pros cursos. Eu mesmo boto. inclusive, porra, você que quer para a área de programação, tem um curso da USP. Já tá molezinha, porque tá no nosso idioma, né? Um curso do pessoal de computação da USP ensinando Python. Cara, é fantástico o que o cara faz ali. E no projeto final desse curso, ele faz uma coisa que assim, é muito interessante para professores. Nesses tempos de hoje, que a internet e o chat GPT dão tudo de mão beijada pra gente. Qual é o projeto que o cara faz? Ele faz um detetor de plágio. Imagina que beleza que é isso, cara. Porque o cara, qual o trabalho hoje? O cara faz copy and paste, né? Copiar e colar. Ele não tem trabalho nenhum de pesquisa. Você passa um trabalho para a pessoa, ela vai, pô, Google, copiei e colou.
botei no arquivo. Metade dos alunos Não é? dessa escola aqui. E aí, o projeto final desse curso de Python é um detetor de plágio, cara. Então, o que vai fazer? Pô, ele vai ver o que você escreveu e vai pesquisar numa base se aquilo já existe, se foi copiado. E às vezes o cara chega e bota uma palavrinha diferente para enganar. Não, cara, não tem essa não. Eu sei que você só mudou essa palavrinha aqui. É plágio. Esse curso da USP fica na plataforma do Veduca? Não, é no Coursera mesmo. É do Coursera, né? É que a USP também bota muito coisa na Veduca, né? Aham. Alguma coisa interessante, tá falando na questão do plágio e tudo mais, e da inteligência artificial. Eu acho que sim, eu não sei que estágio está a inteligência artificial e tudo mais. Mas assim, acho que os dois gargalos da inteligência artificial, por exemplo, quando eu faço com os alunos algumas atividades, aí eles falam, poxa, professor, você passou uma atividade que não tem na internet, né? Que normalmente são o quê? As atividades mais reflexivas. Aí quando você entra numa questão mais reflexiva, que às vezes envolve uma questão moral, uma questão ética, é igual, por exemplo, o gargalo do carro por inteligência artificial, né? Que é uma discussão que começa, acho que lá no filme não, no livro Eu, Robô, né? Quem que você salva em determinada situação, né? Como que o carro vai operar? Tá lá andando numa estrada, tem um ciclista do lado, tem um caminhão vindo na sua direção. Você desvia para matar o ciclista ou você sofre um acidente? É o grande gargalo, né? Exatamente. É isso aí mesmo. É o que a gente falou, né? Porque a máquina não tem sentimento, né? É o que eu falei ali, pô, todo mundo que lida com sentimento é garantido, né? Por isso que a psicologia aí, porra, vai pra vida toda, né? Mas é exatamente isso que você falou, Tiago. Quando eles são muito bons em treinamentos, né? Reconhecer padrões. Isso, pô, é imbatível, né? Você pega, assim, uma série de exames de pessoas que têm, por exemplo, câncer em determinado órgão, né? Então você tem aquilo ali, porra, milhares de exames feitos, né? E você bota aquilo ali para a máquina treinar. Ela vai saber, ela vai identificar aquela imagem e vai falar, pô, esse aqui não é, esse aqui é, né? Então, reconhecer padrões para a inteligência artificial é mole, é trivial, porque ela tem uma base de treinamento. Então, tudo que é assim, a máquina vai saber resolver. Agora, quando vai para a área de sentimento, não. Aí é o que a gente fala, pô, aí dá tela preta, né? Ela vai subir na parede. Dentro da sua área, tem uma parte mais promissora que você acha que vai bombar aí? Já está bombando, né? Hoje, assim, a gente vê isso, inclusive a UFRJ lançou, tem uns 2 anos, um curso voltado estritamente para essa área, que é ciência de dados. Eu acho que hoje nós somos, assim, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Nós somos frutos das nossas escolhas, das nossas conversas, e estamos 24 horas monitorados. Às vezes a gente acha que não, mas estamos, né? Alexa é um grande espião, o nosso celular é um super espião. Quem não falou que tá com vontade de comer alguma coisa e vai rodar no Instagram, tá aparecendo propaganda. Na hora, né? Então, isso são dados, né? E existe uma ciência que estuda isso. Assim, dados é diferente de informação, né? Dados e informações são diferentes. A gente precisa extrair as informações que estão dentro dos dados. Porque só dados não adianta de nada. A gente precisa saber o que existe de informação ali. Então, essa ciência de dados, ela vai usar os conhecimentos de computação, vai usar os conhecimentos de matemática, de estatística, vai juntar essas áreas todas que são das exatas para chegar no resultado final, que é identificar padrões, identificar interesses de consumo. É bem inteligência artificial isso aí mesmo. Mas assim, também, não, mas hoje assim... Nesse caso aí, por exemplo, padrões, redes sociais, que foi um embate entre os Estados Unidos e China com a questão do TikTok, né?
Entra também psicologia comportamental bastante, né? Todo mundo é Entra. muito previsível hoje em dia. Então a gente vê assim que e isso nos dias de hoje, né? Mas aí assim, o cara entra numa faculdade, estuda ciência de dados, quando ele se formar, tudo aquilo que ele já viu, Vai ser diferente. mas ele aprendeu, Vai aprender. né? Sabe, eu- Aprendeu a metodologia, é aquilo que eu falei lá do professor de micro-ondas, né? Eu não vou usar aquilo nunca na minha vida, mas a metodologia para resolver eu aprendi, e eu vou aplicar essa metodologia em outra A área. questão do ele tem que aprender a lidar com mudança, vai ter que fazer um curso de celular. Consertar smartwatch. Mas ele sabe como usar uma loja, Perfeito. falar com pessoas, ele aprendeu algo com isso. Correto, é isso aí. Esse curso que você falou, no caso, então é um curso de faculdade, não seria uma pós? Não. Assim, existem pós-graduações hoje nessa área, mas a UFRJ eu tenho certeza que tem esse curso. Não sei se as outras já entraram. Mas o que acontece? O cara que faz engenharia, como eu falei lá no passado, é um cara que faz tudo em qualquer área que ele quiser. Ele vai cair para essa área de dados, assim, com o pé nas costas, porque ele tem um conhecimento muito forte de matemática e de estatística, que é o que os caras vão estudar também, e de computação. Então, apesar de ainda hoje existir uma faculdade específica que trata do assunto, Dá para trabalhar com isso. tá. É o que eu falo, é a versatilidade que a engenharia traz para qualquer área que a pessoa for. E ainda com foco sempre, né, de ser o resolvedor de problemas. Né? E às vezes a gente pensa assim, pô, cara, você deve então, pô, ser um cara inteligente demais, né? Eu falei, não, cara, não tem essa, né? Isso até é uma frase de um professor. Ele falou assim: você não tem obrigação de saber tudo. Ninguém tem obrigação de saber tudo e nem nunca vai saber. Mas você tem obrigação de saber quem sabe. Né? O problema vai chegar para você. Eu não sei. Porra, mas eu sei quem sabe. Então eu vou nesse cara. E aí entra um segundo viés, que é o de relacionamento. Né? Então não basta você ser um cara, pô, uma ilha sozinho no universo, que você vai chegar a uma coisa que você não vai saber. E aí, pô, Isso para qualquer profissão. Independente Não de é? qual for, você tem que ter contato. Tem que ter contato. tem que ter contato. É fundamental. O relacionamento é fundamental em qualquer área que você for. E isso a máquina não vai fazer. Ricardo, uma vez eu vi uma entrevista com o Nicoleles e alguns outros programadores, que o Nicoleles, que é neurocientista, ele fala assim, hoje eu não sou nem tanto médico, eu mexo mais com programação, por causa da neurociência. Aí ele fez um comentário no podcast, acho que foi no Flow, no Inteligência, ele falou assim, não, eu estou deixando de programar, porque estava afetando a forma como eu estava pensando. A programação, tem a questão da linguagem, né, da programação, e essa linguagem, vamos dizer assim, estava colonizando a forma como eu estava pensando. Isso acontece realmente? Você percebe isso ou é só uma impressão dele? Não, isso pode acontecer, cara, mas assim, ele teve o cuidado, né? De ver que aquilo ali estava, de alguma forma, prejudicando a. E às vezes, assim, até tira, muitas vezes, a criatividade da pessoa, né? A pessoa vira um autômato, vira uma máquina, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ir pelo caminho da criatividade. Isso daí é o que garante o diferencial. Porque o by the book lá, o script igualzinho, todo mundo vai fazer. Agora, aquele salto do diferencial que você, como uma pessoa criativa, pode proporcionar em alguma resolução, aí que está o X da questão, né? O pulo do gato. Exatamente. Né? Isso que vai fazer você uma pessoa diferente ali naquela nuvem de todo mundo igual. Né? É o que a gente fala de pensar fora da caixa. Né? Todo mundo está pensando dentro da caixinha. Né? Quando você traz uma ideia que, pô, extrapolei a caixa, você vai ser diagnosticado como um sonhador. Né? Já era, John Lennon já era um sonhador. Né? Eu sou um sonhador, mas não sou o único. Mas então, voltando à sua pergunta, Tiago, pode acontecer sim, cara. Mas é aquela questão, e ele foi feliz a tempo, né? Mas a gente vê isso muito aí. A gente vê esses autômatos hoje, né? A gente pensa assim, pô, aquela série dos zumbis lá, como é que é o nome? Walking Dead. A gente vê uma porrada de Walking Dead. As pessoas são zumbis andando pelo nosso mundo e muitas vezes vem dessa bitolação.
A gente teve isso recentemente, cara, né? A gente viveu esses tempos sombrios, né? Muito toca essa todo mundo copia o famoso até Criar outro e até fazer a mesma enjoar e coisa. criar outro. E a mesma coisa fica nesse ciclo de repetição. Nunca sai da caixa. E quando sai, volta essa repetição. Então, fica nesse problema sem estar em algo profissional. É algo bem tipo dancinha mesmo. Aham. Então dá pra ver isso em qualquer lugar. Realmente tá mostrando essa sociedade, esse modo de pensar, querer ser igual a todo mundo, ver uma bolha fechada. E aí, quem é que vai ser o diferente, né? A gente tá aqui pra ser o diferente, né? Fazer o máximo Porque, de pô, ser riscar, igual, né? É. O igual a gente fala que é o mais do mesmo, né? Tá fazendo mais do mesmo. Qual a diferença que a gente tá fazendo na vida das pessoas? Tá sendo igual a todo mundo. Ricardo, hoje então você é engenheiro da Petrobras. Isso. Você teve outro emprego? Tive vários outros. Eu entrei na Petrobras em 2006. Mas antes de lá, eu passei por diversas outras empresas. 7 anos. É. Tá. Não sei. E aí já fiz de tudo, né? Na época, o meu primeiro emprego foi num provedor de internet. Quando a internet, pasmem, era por modem, Só na né? faculdade. Era discado. Vocês não têm ideia do que seja isso, né? Não é? Fazer barulho, esse bagulho. Fazia barulho. Você discava para um provedor. Discava mesmo, telefone, discado. Fazia tu, 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 tu. Aí fazia aquele barulho, era... Ia. Imagina a velocidade do acesso, né? Era uma coisa, pô. Se você pensar em baixar uma música, em ver um filme, era impossível, enviava, ninguém via nessa época. Não tem Pegava, como, né? Tava longe. Mas aí a gente vê assim, como a tecnologia evolui. Rápido. Rápido. Pra caramba. Muito rápido. E, pô, ainda bem, né, cara? Porque. E assim, quando vocês estão entrando agora, vão entrar agora na faculdade. Quando vocês se formarem, pô, sabe-se lá o que vai estar por aí. Não faço ideia, cara. Não tenho essa visão. Mas saiba o seguinte, aproveite o momento que vocês estão na faculdade para aprender as metodologias. Porque vocês não vão usar nada daquilo ali. Do conhecimento, pode saber que, pô, 5% vocês vão usar. Mas a experiência, a metodologia para resolver qualquer assunto, isso aí vocês vão ter. E é isso aí que vocês vão levar para frente. Isso tem que ser o diferencial. Correto. Bora finalizar? Você tem um compromisso? Eu já vou chegar atrasado na reunião. Tá atrasado. Era 11. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Foi um prazer, imagina. Muito mais nosso. Falou bastante. Deu aqui no teu site. Vou fazer um cursinho agora. Isso aí. Tá aí fazendo curso já. Enfim, obrigado por terem assistido. Deixem um like. Não esqueça de se inscrever. Qual vai ser o próximo podcast? Vai ter? De educação física. Educação física. Vamos ser logo depois desse, né? Então, fiquem para ver o próximo. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Tchau. até mais.